Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre como estudar religião. É isso, Alexandre? É isso mesmo. Mas nada disso importa, na verdade importa sim, porque eu sou Pedro Luiz, vencedor dos prêmios CNBB! Aê! Eu sou Alexandre Ferreira, microfone de prata, é o que dizem por aí. Isso mesmo! Olha, pessoal, é o programa que a gente está gravando aí logo na sequência das premiações, né, do Prêmio CNBB de Comunicação. Nós ganhamos, fomos contemplados com o microfone de prata, a mais alta honraria da produção de áudio, né, da CNBB, com o programa Uma Conversa sobre Lázaro nas ruas de São Paulo. Que coisa, hein, Alexandre? Pedro, disso eu só quero dizer que para nós é uma honra sermos reconhecidos pela CNBB, porque a gente ama a CNBB. A CNBB é importantíssima para nós, e quem não gosta da CNBB tem que ir pro inferno. Vou dizer logo a verdade. Perfeito, não discordo, não coloco uma vírgula a mais e nem tiro uma vírgula nisso que você falou. Ser reconhecido pela CNBB é uma honraria grande. Acho que é importante dizer, não é, Alexandre, que esse programa que nós colocamos lá para concorrer foi uma indicação dos ouvintes. Curioso, não é, Alexandre? Isso mesmo. Não foi uma escolha nossa, foi uma escolha dos ouvintes. Olha, esse é o programa que mais impactou, que a gente mais gostou. E aí o Alexandre falou, vamos se inscrever, vamos, bora, nos inscrevemos. E assim, pra gente que faz o programa de maneira muito caseira, inclusive hoje, esse programa, eu estou gravando de dentro de um carro. Estou gravando o áudio num lugar, a redundância do áudio no outro. A gente agradece ao Audacity, o nosso programa, e o Vegas, não é, Alexandre? A gente não tem estúdio, não tem nada. E assim, a gente ficou muito feliz porque a gente, assim, de novo, a gente não está colocando em demérito os outros trabalhos, não é? Mas a gente percebe que a CNBB priorizou o conteúdo. Não é a melhor forma, mas priorizou o conteúdo e isso deixa a gente muito feliz. Camarões levando a Copa do Mundo. Todo mundo fica surpreso e fica contente. A malemolência do Roger Millar, não é isso? E para nós foi uma honra, né, Pedro? Concorrer com a Alemanha, com o Brasil, gente de peso, e isso só nos deixa mais felizes, porque a gente pôde conhecer essas pessoas um pouco também, na fase de esquentar os tamborins ali pro prêmio, então conhecemos os trabalhos, cada coisa bonita, né? O pessoal lá da Jovem Pan News do Ceará, que fez um trabalho sobre rezadeiras, o pessoal da TV Aparecida e Rádio Aparecida, que faz um trabalho bonito da vida, do cotidiano das pessoas. E um abraço para quem ganhou, um abraço para quem concorreu. Nos sentimos assim pertencentes mesmo de um grupo, um time de elite, né? A Renata, que também concorreu, não ganhou, mas assim perdeu para um trabalho muito bonito sobre os refugiados. Então, assim, é tudo de bom, né? Tudo de bom. Tudo de bom mesmo, assim, a gente não imaginava, e isso traz uma responsabilidade pra gente, né, Alexandre? Com certeza. Aquilo que a gente fala, porque a gente percebe que outras pessoas ouviram. O júri é constituído por bispos, né? Então foram os bispos que nos presentearam e nos contemplaram com esse prêmio, e a gente ficou de fato muito, mas muito feliz mesmo, muito honrado. O Alexandre foi quem recebeu, porque nessas correrias aí eu estava no carro, não estava conseguindo ver o que acontecia, via o que acontecia, mas não conseguiria estar ali no momento mais adequado. O Alexandre recebeu, o prêmio vai estar sediado na Vila Zat, né? Quem quiser ir, marca com o Alexandre, ele serve um café, depois eu tenho que ir lá também, né? Ele serve um café para ver e vai ficar ali para inspirar as gerações futuras. Na verdade, a geração futura, a verdadeira dona do podcast é Alice Moraes. É isso, né, Alexandre? É isso aí.
É isso. Olha, Alexandre, já aí, 6, 7 minutos de programa. Você acha que depois de tudo isso vale jogo ainda? Vamos pular o jogo. Vamos pro tema. Vamos pular tema. o jogo, Alexandre? Bora. Vamos pro tema porque os dados estão caros no Brasil de Paulo Guedes. Vamos então pro tema. Não posso, enfim, deixar de dirigir uma palavra também aos cientistas que nos proporcionam com as suas pesquisas um conhecimento sempre maior do universo inteiro e da variedade extraordinariamente rica dos seus componentes, animados e inanimados, com suas complexas estruturas de átomos e moléculas. O caminho por eles realizado atingiu, especialmente neste século, metas que não cessam de nos maravilhar. Ao exprimir a minha admiração e o meu encorajamento a esses valorosos pioneiros da pesquisa científica, a quem a humanidade muito deve do seu progresso atual, sinto o dever de exortá-los a prosseguir nos seus esforços, permanecendo sempre naquele horizonte sapiencial, onde aos resultados científicos e tecnológicos se unem os valores filosóficos e éticos, que são manifestação característica e imprescindível da pessoa humana. O cientista está bem cônscio de que a busca da verdade, mesmo quando se refere a uma realidade limitada do mundo do homem, jamais termina. Remete sempre para alguma coisa que está acima do objeto imediato dos estudos e para os interrogativos que abrem ao acesso do mistério. Pois bem, Alexandre, a gente no programa passado, ali de brincadeira, acabamos falando sobre o estudo da religião, não é isso? Isso. E falamos ali sobre aquilo que é a ciência da religião, a teologia. E aí o Alexandre montou aqui com muito esmero, como sempre, com muito cuidado, aquilo que é possível se falar sobre um estudo da religião. Porque, de fato, você pode estudar a religião por dentro, você pode estudar a religião por fora, e você tem que também ter algum conhecimento além do superficial para se estudar religião, e é um pouco o papo que a gente vai bater aí nesse programa, nesse Uma Conversa 197. Eu devo dizer, Pedro, que mais ou menos essa pauta eu tive que lidar com ela quando eu preparei um curso EAD lá para a Unify, que deve estar rolando esse curso ainda, né? Olha aí. Eu entreguei ali no começo de 2020, então pode ser que tenha sido atualizado já, mas provavelmente pelo menos uma turma teve Viu seu rostinho lá. Teve que ver o meu rostinho e ver, né, lógico, de uma maneira mais pormenorizada, um pouco dessa ideia, né, porque parece uma coisa muito simples, falar, estudo da religião como se estuda qualquer outro objeto de estudo, e não é tão simples assim, até porque, como a gente vai ver, você pode fazer de várias maneiras e pode partir de vários pontos, né, e aí a gente escolheu aqui, né, eu escolhi um pouco, lógico, por conta da filosofia, um fio da meada para a gente começar a pensar por onde podemos começar a estudar, né? A nos aproximar do objeto religião. Ô Alexandre, era um curso de EAD de filosofia, na área de filosofia. Dentro da graduação de filosofia. Então, o importante é talvez fazer essa correlação, não é, Alexandre? De filosofia Sim. e religião. Porque, Exato. Por exemplo, para alguém que vai exercer teologia cristã católica apostólica romana, obrigatoriamente, como ministro ordenado, você não pode ter só teologia. Você precisa ter uma outra formação e é preferível que seja uma formação filosófica. Eu vou dar um exemplo eu não tive formação filosófica, não fiz uma graduação em filosofia, mas ainda assim, à época, a igreja me pediu que fizesse uma série de matérias que são chamadas de complementação filosófica. Então, não há como você fazer uma boa teologia, uma teologia de nível,
uma teologia de qualidade se antes não fizeram um bom curso de filosofia, porque uma coisa está ligada à outra, não é isso, Alexandre? Está ligada a outra porque nesse mundo em que nós vivemos, as áreas do saber, via de regra, nascem da filosofia, né? Então, quando você pensa uma universidade, sobretudo no mundo ocidental, mas isso também vale, por exemplo, para o mundo árabe, você tem os saberes que nascem de um elenco que já foi pensado há muito tempo atrás, quando tudo isso estava junto e misturado na filosofia. E como a gente relaciona a filosofia diretamente com a religião? Ora, a filosofia nasce da religião, né? Porque antes, quando você falava de sabedoria, de conhecimento, né, de um arcabouço de saberes, de uma tradição de saberes, você recorria a quem? Ao sacerdote, à figura detentora dos mistérios, que era o chefe religioso, seja de qual for lá a cultura que se fale, né? Então, a filosofia, ela nasce isso lá na Grécia, né? Se a gente for pensar em termos de nascimento da filosofia ao modo clássico, a filosofia nasce dessa separação da religião, de um olhar o mundo de uma maneira menos encantada, digamos assim, né? De uma maneira mais, podemos dizer, instrumental, de uma maneira mais utilitária. Na verdade, olhar para o mundo se perguntando por que as coisas são como são. É o princípio da filosofia, né? Para poder dominar o mundo. Muito bem. Então, é clássico, né? Uma história que se conta de Tales de Mileto, um dos pais da filosofia, um dos pré-socráticos, que ele conseguiu prever um tempo de seca, né? Porque olhava, né, os ciclos da natureza e, podendo prever a seca, ele pôde armazenar água e plantar com antecedência, e assim aquele pedaço de terra onde ele estava teve fartura, enquanto outros pedaços não tinha, né? Então é um pouco isso que faz com que a filosofia ganhe ali uma certa notoriedade, ganhe relevância, né? Sim. O conhecimento liberta, mas também pode ser instrumentalizado para domínio. Com certeza, né? E consequentemente depois a filosofia, digamos, esses saberes vão se acumulando, e aí as ciências nascem da filosofia, né? Digamos, os campos do saber vão ganhando autonomia, né? Então, a teologia, a gente pode dizer que é o primeiro campo que ganha, inclusive, autonomia. Inclusive, tem um determinado momento que a teologia se torna mais importante, né, do que a filosofia, porque tudo é olhado pelo olhar da teologia e tal. E só depois é que as outras ciências, como a medicina, o direito, olha só, medicina e direito são depois as duas áreas que ganham uma autonomia. Alexandre, mas só uma dúvida aqui, não é? Eu acho que vale a pena, que é a questão da teologia enquanto um estudo sistemático a respeito da religião ou da figura divina. Ah, sim. E não uma mera reprodução ou evangelização, nada disso. A teologia enquanto um estudo sistematizado, né? O proslogion, não é? Lá de Santo Anselmo. Isso. Todo esse discurso que bebe na filosofia, mas que tem uma tentativa, ele tem um esforço em esquematizar a religião. Então, acho que é sempre importante, porque as pessoas às vezes acham, é que nem confundir marketing com telemarketing, né? E confundir também religião, teologia com um discurso religioso. Na verdade, são duas coisas bem diferentes, né? Você não aprende um curso de religião na teologia, né? E a teologia, ela é tão fascinante que, inclusive, ela vai ter uma área própria para estudar, por exemplo, o início dos tempos, né? Deus e criação. Mas tem também uma vertente que estuda o agir do homem no mundo, que é a ética. Então, veja, ao mesmo tempo que a teologia é por si uma área do saber, ela também se divide. Só que o que acontece? Ela fala a partir de uma experiência
experiência religiosa ou, né, de uma tradição ou ainda de uma revelação, né? E Sim. a gente está fazendo aqui um contraponto de que a teologia, ela é capaz de olhar para todos esses aspectos da vida humana, do mundo, enfim, de dentro de uma religião, né? E ela pode inclusive olhar para a própria religião, né? A teologia da religião, ou das religiões, uma teodiceia ainda. Teodiceia, né? Só que a gente aqui ainda quer falar de uma outra coisa, né, Pedro? De um outro aspecto, que é falar da religião ou das religiões sem ser de dentro da teologia. Agora há um outro aspecto interessante, não é? Eu acho que isso já fica fixado, não é? A filosofia nasce da religião, e aquilo que você disse, o direito, a medicina, eles nascem ali da filosofia. Veja a Avicena, não é, Alexandre? Opa! Que é talvez aí o melhor exemplo aí do filósofo que também é médico, que também, né, tem um nome na medicina. Então elas têm esse caminho. E isso, só como fonte de conhecimento, para a gente que estuda um pouco isso, já traz o seu valor para a religião. Porque, na verdade, do ponto de vista cultural e do saber, me corrija se eu estiver errado, né, Alexandre? A filosofia tenta explicar o mundo, mas a religião, ela também tem como primeira intenção, lógico, não só cultuar a Deus, mas explicar o mundo. Sim. Dentro de um corpo cultural, dentro de uma realidade social, de uma civilização, a religião, ela também tem essa tentativa de explicar sobre o mundo, não é isso? Exato. Todas as religiões, porque aí é até difícil de você separar a religião como um fenômeno separado, né? A gente pode falar que todas as culturas, elas têm uma visão própria do mundo, e na grande maioria das culturas, essa visão de mundo está ligada com um jeito de se relacionar com Deus. Então, ou com a divindade, ou com as divindades. Então, a forma de você se relacionar com o material, ela também tem a ver com a forma de você se relacionar com o sobrenatural. E isso é muito tranquilo. A dificuldade é para nós que separamos tudo, exatamente porque vivemos nesse mundo do conhecimento complexo, né? Sim. Mas isso é muito interessante, a gente pensar que a religião, ela oferece uma visão de mundo, né? E aí, quando chega um determinado momento, o mundo, ou as ciências que explicam o mundo, tem que oferecer também uma visão do que é esse tal de fenômeno religioso. Agora, Alexandre, enquanto você falava aí, não tem como não vir na cabeça, não é? Essa questão de a religião, ela tenta dar conta, o discurso religioso, e vamos aqui falar especificamente do judaico-cristianismo, e também do Islã, das 3 religiões do livro. Elas tentam, à sua maneira, na sua herança cultural e religiosa, dar cabo de explicar como o mundo foi criado. E é ponto pacífico, você usa ali toda a imagem do Gênesis, a gente já falou no programa Adão e Eva, além da lenda, né? Isso. Mas é importante a gente entender isso. Há uma explicação que depois é, lógico, dogmatizada, porque ela vira cânon, vira escritura sagrada, aquilo que é tradição oral vira escritura sagrada, e isso fica firmado. Mas a gente tem que entender, eu acho que isso vale a pena, é que a filosofia, como origem das outras ciências, ela faz com que outras ciências não questionem, mas tragam novos elementos para aquilo que é o discurso religioso. Olha, vocês estão dizendo que é Adão e Eva, mas a gente já descobriu aqui que o ser humano vem de um processo evolutivo, que a vida evoluiu dentro do planeta Terra, de que, vamos lá, somos poeira de estrela, qualquer coisa nesse sentido. Sim. Não é? E aí como fica aquilo que é a teologia ou aquilo que é a religião? Ora, não é que a religião precisa se reposicionar, ela precisa se questionar e ela precisa dizer, tá bom, então se a ciência avançou aqui, o que a gente pode dizer a respeito? De que Deus é o Criador. A gente já bateu esse papo, né? Mas de que Deus é o Criador. Houve um avanço aqui na ciência,
ciência, houve um avanço na explicação, então a gente tem que também dar a nossa visão de mundo a partir dessa nova realidade que se desenha. Então, uma boa teologia, um bom estudo sobre religião, um bom discurso religioso, ele tem sim que aceitar aquilo que é a ciência colocando como verdade. Porque se tem uma coisa que a religião busca, é a verdade. E ela não pode negar uma verdade evidente, né? Por exemplo, a de que o mundo vem de um processo evolutivo em nome com medo de se perder a fé. Então você não tem fé nenhuma, você tem fé num mito, né? Pois é, cara, isso é muito sério e é muito pertinente. Porque é isso mesmo. Tudo que é vivo, né, Pedro, precisa caminhar no tempo em que está. Não dá pra ficar estagnado. E a religião, como parte da cultura, também tem que ser viva, também tem que adequar-se aos tempos. Na verdade, né, a gente, assim, nós, quando éramos pequenos, olhávamos as coisas de um ponto de vista. Quando nós amadurecemos, nós olhamos as coisas de outro ponto de vista, porque aprendemos muitas coisas no meio do caminho, né? Então, se você está falando de um traço da vida humana que ele serve para o dia de hoje, ele tem que dialogar, tem que estar, digamos, harmonizado, pelo menos na cabeça de quem o vive, com todos os saberes, né, que você tem, ou pelo menos você tem que admitir o paradoxo, ou você tem que admitir a incoerência. É possível também, né? Você dizer assim, eu acredito de um jeito, mas a ciência me diz de outro, não consigo explicar como essas duas coisas podem estar ao mesmo tempo convivendo na minha cabeça, mas convivem. Mas do ponto de vista humano, pelo menos a incoerência você tem que admitir, ou tentar escapar da incoerência, né? Porque às vezes a incoerência ela é aparente também, né? Quando você estuda a coisa de uma maneira mais séria, você consegue achar modos de adequar uma coisa e outra, né? E aí a incoerência passa a ser apenas aparente. Há um momento, Alexandre, que as religiões, elas também vão... As religiões não, as ciências que derivaram da filosofia, elas também vão oferecer uma visão da religião. Ou seja, aquilo que é a ciência vai ter que sim dar uma palavra sobre o fenômeno religioso. Não é? E aí, quais ciências são convidadas a fazer isso? Ora, todas as ciências. Acho que no primeiro programa nosso, lá quando a gente falou do fim do mundo, a gente leu um trecho de um livro do Marcelo Gleiser. Lembra, Alexandre? Olha, número 1, né? Todas. É o quê? É um físico premiadíssimo, falando sobre o apocalipse no céu e na terra, na religião e na ciência. Então, veja, um físico foi convidado a dar e foi instado a dar uma visão sobre a religião. Um matemático pode fazê-lo, um sociólogo pode fazê-lo, um historiador pode fazê-lo. Todo um bom cientista pode sim dar uma visão sobre a religião. A Letícia até fala para mim, a gente deveria escrever um livro, uma visão daquilo que é a ciência humana, as ciências humanas com as ciências biológicas, né? Eu falo, gente, eu não tenho tempo mais de fazer mais nada, quanto mais escrever um livro agora, né? Mas é um desejo, na verdade, de se dar uma palavra também sobre a religião. Agora, isso também tem que acontecer num ambiente de honestidade, não é, Alexandre? Isso é importante. Não assim como o Dawkins, que vira aí um arauto da antirreligião, e cientistas muito sérios não levam o discurso do Dawkins a sério justamente porque ele consegue ser ofensivo. Ele é tão ofensivo quanto um cristão que agride outro por causa de religião, né? Um fanático, né? Sim. Cara, eu penso que algumas ciências vão ter mais dificuldade, né, de encarar a questão religiosa e tal, né? E outras estão muito coladas, né? Eu fico pensando aqui, cara, eu ia falar uma que talvez não tivesse nada a ver, mas tem. Eu ia falar gastronomia. Tem sim. Mas tem, né? Tem.
sei lá, mecânica de automóveis. Mas aí é mecânica, né? Tem um pouco de física, um pouco de engenharia, né? Mas algumas são muito mais difíceis, outras salta aos olhos, né? A gente pode entrar um pouco daqui a pouco mais nessas ciências que são proeminentes na sua pesquisa sobre a religião. Mas o fato é de que quando você começa a estudar o ser humano e as culturas, né, e o que foi as culturas antigas, fatalmente, né, ou também as culturas nos dias de hoje, você lida com algo que acontece ali no grupo humano ou com certos indivíduos que você fala assim, não, peraí, não dá pra eu falar deste indivíduo, né, deste povo aqui, sem deixar de levar em conta certos costumes que eles têm, certos símbolos. Então, fatalmente, sobretudo as ciências humanas, têm que lidar com o fenômeno religioso. Uai, Alexandre, basta olhar o Brasil que vivemos. Não dá para deixar de lado da equação o fenômeno religioso, o discurso religioso, a prática religiosa, as crenças religiosas. Basta ver aí os nossos programas sobre cristofascismo que fizemos lá atrás, não é? Ou seja, o aspecto, o fenômeno religioso, ele faz parte, sim, de uma análise social. E por mais que haja aí todas as vezes um combate ao discurso religioso, ele permeia, sim, as pessoas e a gente precisa sempre olhar com bastante atenção para isso. Alexandre, antes da gente entrar nessas ciências de fato, bora perder um dinheirinho ou não? Deixa eu só arrematar aqui, Pedro. Arremate. Uma coisinha muito, assim, cara para esse estudo, né? Ou para estes estudos, ou para esse discurso que a gente está construindo, né? Se você perguntar lá pros remanescentes dos povos Maori, qual é a sua religião? Muito provavelmente eles vão falar assim, o que é isso? Religião. Né? Sim. Aí se você perguntar para eles, quais são os deuses que vocês acreditam? Aí eles vão poder te dizer. A diferença entre religião e crença, né? Exato. Então, a ideia de religião como algo separado, repito, é algo muito nossa, do nosso tempo. Porém, o aspecto de existir algo sagrado que se separa do profano, algo que é especial em detrimento de coisas que são mais cotidianas, isso perpassa toda a experiência humana, né? E esse conjunto de elementos de uma cultura que são especiais, né, de coisas especiais, que muitas vezes separam uma cultura de outra, é o que a gente chama de crença. Mas por que essa tribo faz as coisas desse jeito e essa outra faz de outro jeito? Porque é o conjunto de crença desse tipo de jeito de crer, digamos assim. Sim. Né? Então, os dois conceitos que são fio da meada, que de certa forma é dado pela filosofia ou ainda por um estudo de semântica, os dois conceitos são religião e crença, né? É o ponto de partida aí para as demais áreas, para todo mundo poder se encontrar numa praça pública, entendeu? Entendi. E de fato, esse detalhe não passava pela minha cabeça. Eu vi na pauta e falei, mas como isso vai se desenrolar? Mas mais uma vez, Alexandre me deixa um pouco mais inteligente e agora eu vou conhecer todo mundo com a música e a gente volta para o próximo bloco. Vamos perder dinheiro. Vamos nessa então. A pedra tem vida, meu Deus.
atenção nas coisas que não são na cara. Uma gota de orvalho no telhado é joia rara. Olha os olhos do seu filho. Atrás do olhar, a beleza não é o que se vê, a beleza é o que está no fundo do mar. A beleza não é o que se vê, a beleza é o que está atrás do olhar. A beleza não é o que se vê, a beleza é o que está no fundo do mar. E nesse episódio nós estamos falando sobre jeitos de se estudar religião. E eu terminava o bloco anterior falando que existe uma grande praça pública onde chega vários cientistas de várias áreas e começam a colocar ali as suas descobertas, né? E o que os une é simplesmente um rótulo, né? Para que eles possam então fazer essa grande partilha do que se sabe, né? E então, por isso, por exemplo, na PUC de São Paulo, nós temos um curso chamado, né, uma graduação. É graduação? É, né? Não, acho que é especialização. Tem uma especialização, exatamente, uma pós-graduação que tem esse título de Ciências da Religião, ou das religiões. Não, ciência das religiões é uma graduação. Perfeito, né? Mas também se desenrola como pós e tudo mais. Pós. Né? Mas por que ciências? Porque não é uma ciência, né? E por que religiões? Porque não é uma religião, né? O ponto é que se você vai estudar as ciências da religião, você vai poder falar de história, sociologia, psicologia, até mesmo de teologia, né? Das religiões. Sim, sim. E até porque essas religiões, quaisquer que sejam, são capazes de produzir conhecimento científico. Né?
também. Então, lógico, por elas estarem na história, por terem um tempo, você tem uma história das religiões. Você pode ter uma história da religião cristã católica, uma história da religião protestante, não é? Da religião cristã protestante. Você pode ter a história da religião maori, a história da religião dos povos ancestrais aqui da América do Sul. E aqui dentro, na multiculturalidade que havia, né? As várias tribos e nações que haviam aqui no Brasil antes de serem dizimadas pela invasão europeia. Você pode fazer uma história das religiões dos povos nativos aqui da América do Sul, identificando, ou seja, onde há religião olhada como fenômeno cultural, e aqui é importante, como um fenômeno cultural, como uma produção cultural de um povo, há ali a possibilidade de se estudar a história dessas religiões. Não é? Mas é curioso, eu acho que o Alexandre pode até falar melhor do que eu, porque você não faz um bom curso de história das religiões, e por mais que a gente fale de, vamos lá, especificar, história da religião na América Latina, da religião católica na América Latina, é um curso, é uma matéria de graduação, não é, Alexandre? Sim. Você tem história da Igreja Católica no Brasil. Você não faz um bom curso sem estudar todos os precedentes históricos que vêm antes. Há muita seriedade num estudo sobre história das religiões, né? Sobretudo eu estou exemplificando aqui naquilo que é uma história da religião cristã católica, por exemplo. Eu penso assim, Pedro, é muito importante a gente começar de falar sobre as ciências das religiões a partir da história, porque de fato é uma ciência que ela é muito clara na sua metodologia, tem uma metodologia própria, né? A gente tem a historiografia, né, que nos dá um método de como fazer a coisa, e é muito legal você trazer também esse curso específico que a gente tem dentro da teologia, mas você pode fazê-lo fora, inclusive, que é o da história da igreja. Por quê? Você vai pegar um método historiográfico e vai aplicar sobre um objeto. No caso, você pode aplicar sobre a igreja, né? E descobrir a história deste, digamos, elemento dentro da história. Da mesma forma, você pode fazer sobre as religiões. E isso é fantástico, né? Porque você pode, um historiador das religiões pode se utilizar da pesquisa de um historiador cristão, depois de um historiador, islâmico, e aí, a partir daí, ele costura com sua arte a história das religiões, né? Quanto mais ele tiver elementos das demais religiões e quanto mais ele se aprofundar, ele pode oferecer esse saber muito específico, né? E aí o mais legal disso é que quando você começa a fazer, né, esse apanhado histórico, você vai percebendo as coisas confluindo, né? E nessa multiplicidade você vai encontrando elementos que de alguma maneira se conectam. Isso é fantástico. Sim. Agora, Alexandre, quando você introduziu a questão da história da igreja, né, me veio na cabeça aqui que também a história da igreja é um recorte dentro da história do cristianismo. Sim. Dentro de uma história de religião. Porque dentro daquilo que é o método historiográfico, a igreja ela acaba entrando muito mais num recorte de uma visão de prática de uma religião do que de uma religião em si. Tem gente que fala, só a religião é o catolicismo? Não, a religião, na verdade, do católico é o cristianismo. E estudar a história da igreja, ela tem todo um recorte, uma visão e uma abordagem que é muito diferente, não é? Opa. Ela está dentro da teologia e tudo, mas como às vezes um termo, ele pode mudar totalmente a abordagem daquilo que é estudado. Com certeza. História da igreja, ela é um recorte, uma fatia dentro de uma história de uma religião, mas ela não pode ser encarada somente como uma história de uma religião, né? Lógico, aqui no Brasil serve porque é um país de história católica, mas não pode ser visto assim. E essa coisa do recorte é muito sério, né, Pedro? Porque você pode fazer, inclusive, diversos recortes, você pode fazer diversas abordagens. Você só não pode trair o método, né? Então, jamais. Muitas vezes um historiador, ele começa uma abordagem de um ponto de vista diferente e os
outros historiadores vão dizer, beleza, você trouxe uma novidade porque você seguiu trilhas diferentes dos dados históricos e nos trouxe algo que outros ainda não fizeram. Mas quando começa um movimento revisionista de contradição do que os outros disseram, sem o esmero, sem a metodologia própria daquela ciência, logo é descartado, é dito assim, não, peraí, você tá falando bobagem, você não estudou direito, e por isso que é ciência, rapaz. né? Ai, rapaz, como explicar isso para os revisionistas do nosso tempo, hein, Alexandre? Como explicar isso para os revisionistas do nosso tempo? Gente que revisa o cristianismo, gente que revisa períodos difíceis da Igreja Católica e falam de relativismo, mas relativizam períodos duros, difíceis e complicados da Igreja. Gente que relativiza... tem gente que relativiza e revisita e faz revisionismo de nazismo, da ditadura militar. Olha, e sabe o que não garante a nenhum deles a autenticidade no que falam? Aquilo que dá tom à ciência. Ciência precisa de método. Perfeito. Que o Alexandre acabou de falar. E quando fazem isso sem método ou de um método extremamente desonesto, com viés e tudo mais, você não está fazendo ciência. Você está construindo uma teoria, qualquer coisa da tua cabeça, mas isso não é ciência. E aqui a gente está falando de ciência, não é? Aliás, outra ciência que transpassa aí a religião, Alexandre, é a sociologia, né? Sociologia. Porque quando o sociólogo vai estudar lá um grupo, né, de seres humanos, ele vai fatalmente lidar com esse aspecto da vida desses seres humanos, né? E aí também você tem todo um trabalho, eu diria, Pedro, que é quando a gente pensa em ciências das religiões, é o primeiro dado que vem à mente, né? O conjunto maior digamos, de conhecimento é a partir do sociólogo, né? A gente já pensa logo o que o sociólogo descobriu dessa religião aí e tal, né? E é muito interessante porque a sociedade, seja ela qual for, ela vai ter ali pode ser muito bem entendida, inclusive nas suas relações sociais, a partir da sua relação com o sagrado, né? Porque geralmente o sagrado também tá ligado com o poder, tá ligado com a forma com que a sociedade se organiza, geralmente há um espelhamento, né? Há uma ordem no mundo que espelha a ordem celeste ou a ordem sagrada, e isso também é muito, muito fascinante, né? É uma das coisas que torna a sociologia e a sociologia das religiões como um saber muito fascinante. E serve de base para a própria construção sociológica em si, não é? Porque às vezes a sociedade ela se organiza e reproduz caráteres hierárquicos e de castas que são, na verdade, puramente religiosos, né? E você, como disse, não dá para fazer ali ou deixar de lado esse elemento. É aquilo que a gente fala, eu acho que isso é fundamental, né? E isso vai se revisitar em todas as ciências que estudam religião. Por mais que nós que praticamos a religião, para nós a questão do religar com Deus, a religião ela também é um fenômeno cultural. Esses dias um grupo de estudantes, acho que eu falei aqui, eu não sei aonde, não é? Me perguntava, né? Mas por que você nasceu católico? Eu falei, olha, eu nasci católico, bom, pela fé, graças a Deus. Mas também porque eu nasci num país que nos anos 70 tinha em sua maioria católicos, e se eu tivesse nascido em um país protestante, provavelmente eu seria cristão protestante, porque há um elemento cultural aí, não é? E não há nenhum problema em relação a isso. Pois é. Não é mal, né? Mas as pessoas não conseguem às vezes enxergar além, não é? Mas a sociologia da religião, das religiões, né? A sociologia da religião, ela consegue demonstrar isso e também fazer esse recorte, né? Da influência sociológica ou daquilo que é a sociologia das relações internas até das religiões, né? Isso também existe, né? Se eu pudesse dizer assim, um nome de um grande historiador das religiões, eu diria Mircea Eliade, né? Mas se você quer um grande sociólogo das religiões, a gente não pode deixar de falar de Max Weber, né? Que mostrou como a ética protestante
de alguma maneira, fundou o que a gente chama hoje de capitalismo, né? E olha que fantástico, não é nem uma religião antiga, é uma das religiões mais modernas, né? Que funda, inclusive, a modernidade. E como a ética, ou seja, um aspecto da vida prática e dos costumes de um grupo, porque pautado numa religião, no caso da religião protestante, funda um modo econômico, um jeito da sociedade se organizar. É fantástico, é algo, o que Max Weber faz é uma coisa tão incontestável que ninguém conseguiu dizer assim, ó, Max Weber estava errado. Forçou. Né? Talvez a única dificuldade da galera com Max Weber é porque ele é alemão e Max parece Marx, né? Porque a turma também não sabe bolhufas, né, do que fala. Claro que... Mas de fato, Weber... Claro que tem críticas, né, Pedro? Pode ser criticado. Sim, mas é um pensamento do século... Weber é do século XIX, não é isso? Acho que é 19 e 20? Então. É da virada, sim. Também você vai ter críticas, não tem como não encontrar, né? O Alexandre, não tem como também falar, já que a gente tá falando de transversalidade, não tem como não falar daquilo que é o discurso religioso, a análise religiosa do ponto de vista da psicologia, a psicologia das religiões. Porque isso é um problema, não é? Na verdade, é uma coisa que se correlaciona muito, tanto naquilo que é a sociologia, que diz respeito às sociedades, mas o que diz respeito também àquilo que a religião age na psique humana. Perfeito. E aqui tem trabalho, né, Alexandre? Perfeito. Tem muito trabalho. Se a gente pode falar da história e da sociologia como algo externo, né, a psicologia é agora no interior do indivíduo, né, dos indivíduos, e, rapaz, a psicologia não seria fundada se não fosse os fenômenos religiosos que acontecem nas pessoas, né, e eu particularmente, Pedro, gosto muito do desenvolvimento da psicologia das religiões do Jung, né? Acho que, diferente do Freud, que tende a desmistificar a coisa, o Jung faz o caminho contrário, né? Torna as coisas muito mais complexas, porque ele vai falando assim, tá, e isso daqui, né? Como você explica, porque o Freud tem um lado de patologizar, né? E acho que muito mais antropológico também. Né? Sei lá. Ele vê um fenômeno ali e fala assim, bom, isso é uma patologia criada pela religião. E o Jung faz o contrário, ele fala assim, tá vendo aqui, ó, se curou por causa da religião. Não à toa a igreja aceita bastante, não é? E incentiva o estudo da psicanálise, não de linha, mas que tem ali correlação com Jung, né? Aliás, a Paulus, paga nós Paulus, não, já pelo menos um pouco, metade paga, né? Mas há ali toda uma coleção de amor e psique que tem fortes raízes ali na psicanálise junguiana, né? Mas a religião, ela tem influência direta naquilo que é o psicológico, não é? Sim. O conforto, a alegria, a tristeza, a religião pode causar mal, sim, pode gerar patologias, a loucura, ela também pode gerar curas, não é? Ela tem essa capacidade e às vezes me chateia, me entristece quando pastores, e eu digo pastores aqui, coloco padres, bispos, pastores, pregadores, catequistas, negligenciam essa questão da psique, da psicologia, né, dentro do discurso religioso. E isso acontece muito. Esses dias conversava com um padre e esse padre dizia, olha, o problema é quando um outro padre tenta ser psicólogo sem ter preparo para isso, né? E um bom teólogo também faz essa abordagem da psicologia das religiões, não é? E não importa qual, ela tem uma influência direta, né? Quando você junta psicologia, é aquela coisa, né, Pedro? Na praça comum chega o historiador, chega o sociólogo, o psicólogo, e eles começam a partilhar os seus saberes, você descobre um monte de coisa, né? Você consegue revisitar, mas isso não só do ponto de vista das religiões, né? De outros aspectos também. Quando existe essa interdisciplinaridade
multidisciplinariedade, ou essa transdisciplinariedade, você percebe que, por exemplo, esse grupo aqui, ele tem essa doença psíquica em comum em um grande número dos seus membros por conta desse fato histórico. Cara, isso é para onde a ciência pode nos levar, né? Não quando Sim. cada um faz o seu trabalho de uma maneira estanque, né, dentro das caixinhas, mas exatamente quando há essa partilha. E as ciências das religiões, né, o saber sobre os fenômenos religiosos tem muito disso, né? Essa beber da fonte do outro, né? Sim, sem dúvidas. E por fim, não é, Alexandre? A gente tem aquilo que é o estudo da teologia das religiões. E aqui entra, lógico, um discurso... Eu acho interessante falar de teologia das religiões, porque isso demanda que o estudante, ou aquele que vai se aproximar da religião, ele tenha uma disponibilidade de se aprofundar mesmo. Eu não posso me afirmar um teólogo da religião cristã protestante, sendo que eu não estudei essa teologia a fundo. O que eu conheço é por observação. Ou seja, vai faltar o quê? Método. Sim. Não é? Vai virar achismo, vai virar... Agora, eu posso dizer, o Alexandre também, conhecemos o método e conhecemos a teologia da religião cristã católica apostólica romana. Sim. Por conhecimento, não é? E não é nem a pós-graduação, é de fato porque somos graduados, porque vivemos, porque estudamos e conhecemos o método. Então, o estudo de teologia das religiões, eu tenho para mim que é algo que demanda muito. Sim. Né? Porque é algo muito apurado, né? Aí, Pedro, a gente vai chegando no final do programa, porque a gente vai chegando também nos limites do conhecimento, né? Porque quando você fala, por exemplo, teologia da religião, você pode falar de um discurso, por exemplo, católico, sobre a compreensão do próprio fenômeno religioso católico. Sim. Beleza, né? Não há nada de errado nisso, isso acontece, né? A teologia fundamental é praticamente isso. Mas você pode falar também de uma teologia das religiões. Como a teologia católica, ela pode compreender as outras religiões. Isso é um discurso válido também, só que a gente tem que reconhecer a limitação. Que você está falando da religião do outro a partir da sua. Se você é honesto nesse discurso, ok, né? E você tem que estar aberto ao diálogo para que, por exemplo, um teólogo protestante vire para você e fale: não, seu teólogo católico, você está compreendendo de uma maneira equivocada, porque você está compreendendo do seu ponto de vista. E aí, se você fez essa confissão de limitação, construção teológica. de construção teológica, beleza, né? É possível, inclusive, que você cresça nesse diálogo se você está aberto a ele, né? Pode falar. É curioso, Alexandre, que isso acontece muito no âmbito católico quando existem os chamados concílios, né? O último concílio Vaticano II teve observadores de outras religiões. E aí, no seio católico, tem gente que fala assim: mas observadores, a gente deveria ter ouvido essas pessoas. Assim, do ponto de vista de método, a gente poderia ter ouvido como uma contribuição. Sim. Mas do ponto de vista de método, a gente tem que perguntar se o observador conhece o método, né? Pois é. Aí a gente tá falando de ciência, né? E um concílio, ele também tem metodologia, ele também tem uma ciência por trás dessa construção. Claro. E isso não é egoísmo nem falta de diálogo, pessoal. Isso é ciência. Você não vai pedir para um matemático fazer uma vacina se ele não tem conhecimento do método, né? É a mesma coisa. Sim. E... Alexandre, tem coisa, hein? Tem coisa, né? A gente falou aí, né, dessas questões da limitação que... Inclusive, a gente pode ir pro lado do fenômeno e da estrutura, né? Então, o estruturalismo, né, que é uma forma de encarar aí as ciências sociológicas, vai dizer que todas as sociedades, elas têm um fundamento, né? E você pode enxergar essa estrutura básica.
E aí é muito fácil você, ao olhar, enxergar essa estrutura, tentar olhar o que uma coisa tem a ver com a outra. Só que muitas vezes esse olhar estrutural, ele acaba sendo uma coleção de elencos, né? E aí, muito facilmente, você pode aplicar uma estrutura que para você já está confortável, que você conseguiu colocar muitas coisas dentro desse esquema, querer colocar tudo. E aí, às vezes, falha porque isso não encaixa muito bem, mas você dá uma apertadinha, né? Aí você formata ou julga errado. Exato. Né? E aí entra a intolerância. Isso é porta para intolerância. Viu? Exato. Ou para uma limitação da compreensão total. O fenômeno, ou o estudo a partir do fenômeno, tende a você olhar algo que está acontecendo e descrever, né? Isso pode te levar a depois comparar fenômenos e chegar num padrão, mas você tem essa tentativa de privilegiar o fenômeno e não o padrão, né? Isso é o que é chamado de fenomenologia, né? Então por isso também tem a fenomenologia das religiões, né? Para você dizer assim, eu vou num terreiro de Umbanda, aí eu vejo lá a gira do caboclo e aí eu descrevo aquele momento ali. Não vou dizer se é bom ou se é ruim, se alguém ali está fingindo ou não, eu descrevo, pura e simplesmente, né? Então, quando eu vou com esse olhar de olhar a coisa pelo que ela é e não de acordo com o padrão que eu já carrego, eu tendo a ser, digamos, mais rigoroso no método, né? Sim. E nesse sentido, muitos cristãos católicos não compreendem o estudo de fenômeno da religião, porque também não se deixam entender a questão não se permitem ou não lhes é ensinado a questão do método. Ô Alexandre, eu acho que deu um pouco, né? Assim, para dar uma passeada para quem quiser fazer um curso de teologia, procura a PUC São Paulo, se você é de São Paulo, procura a PUC aí ou os institutos, ou manda pra gente aí, se você tem dúvida, escreve pro conversaconosco@gmail.com, que se você quiser, a gente cascavia, procure e acha aí um bom curso de teologia onde você mora. Lógico, nunca são baratos, porque uma universidade nesse tempo não é barata, mas a gente pode ajudar com leituras e tudo mais. Mas também, se você ouvir 200 programas uma conversa, já vale algum crédito aí, não é, Alexandre? De teologia, né? Deveria. Teologia da loucura, alguma coisa assim, né? Deveria. E você pode procurar um curso de filosofia também, por que não? Né? Você vai aprender isso e muitas outras loucuras, tenha certeza disso. E pode procurar um curso de ciências das religiões também, que é uma área importantíssima, sobretudo pra gente construir essa cultura do diálogo. E por fim, Pedro, eu diria que é muito importante, né, esse exercício da empatia. Você que às vezes fica bravinho aí com Dawkins ou com qualquer outro ateu, e deixo aqui já uma promessa de nós fazermos um programa sobre ateologia, pense aí com seus botões se aquilo que os ateus fazem com a sua religiãozinha, você não tá fazendo com a religião do seu colega. Olha o óculos descendo aí pro Alexandre. Turned out for what? Alexandre, a gente fica por aqui. E lustra bem aí o microfone de prata, hein, Alexandre? Não esquece de passar a flanelinha da semana, hein? Pode deixar. E olha, obrigado a todo mundo que ouve, a todo mundo que partilha. Alexandre, valeu pela conversa. Eu vou que já tá dando minha hora aqui. Eu deixo a vocês o meu aperto de mão. Eu deixo pra você o meu abraço efusivo e aconchegante. E um beijoca em todo mundo. Beijo. Até mais. Falou. Tchau. Tchau.